E sem presença do presidente Lula, hoje no Paraguai acontece a assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul. A Janaína Camelo traz os detalhes e quais serão os próximos passos. Bom dia para você, Janaína. Aqui no Jornal da Manhã. Pois é, esse acordo, ele vai primeiro, antes de começar a valer, ele precisa passar de novo pelos parlamentos de todos os países que estão envolvidos no acordo União Europeia-Mercosul. Então, o Parlamento Europeu e os parlamentos dos países que integram o Mercosul, né? Aqui o Congresso Nacional, o parlamento ali dos países da Argentina, do Uruguai, Paraguai, enfim. E dependendo também de cada regra individual ali, mais técnica do acordo, talvez essas regras precisem passar por ratificação dos parlamentos de cada um dos países dentro da União Europeia, não só do Parlamento Europeu, mas pelo parlamento de cada país que integra a União Europeia. Então, isso vai demorar um pouco ainda para, de fato, começar a valer. Todas as regras são ao todo ali, as principais regras, 11 regras ao todo ali, desse acordo que vai ser a maior zona de livre comércio do mundo, né? Envolvendo milhões aí de pessoas. Enfim, esse acordo vai ser assinado daqui a um pouco. Viu? Está marcado para meio-dia, um pouco mais de meio-dia, em Assunção, no Paraguai, que é o país que está ali presidindo o bloco do Mercosul, né? Foi passado para o Paraguai pelo Brasil. O Brasil foi quem presidiu no último ano e agora está sendo o Paraguai. A expectativa, inclusive, era de que esse acordo fosse assinado durante a presidência pró-tempore do Brasil, mas não foi possível, vai ser assinado agora. A cerimônia não vai contar com o presidente Lula, isso por questões de agenda mesmo do presidente Lula. O Brasil vai estar sendo representado pelo ministro de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira. Mas os presidentes de todos os outros países do Mercosul vão estar presentes. Só para citar algumas dessas regras que vão começar a valer depois que todo esse acordo passar pelos parlamentos dos países aí envolvidos, está, por exemplo, eliminação de tarifas alfandegárias, mas isso num prazo de 15 anos, praticamente total, 91% no caso dos bens que vêm da União Europeia para o Brasil. E no prazo de 12 anos, no caso de 95% dos bens que saem aqui dos países do Mercosul para a União Europeia. Outra regra também, que já poderá valer de imediato assim que o acordo for de fato assinado por todos os países. Tarifa zero desde o início para produtos industriais. Então, que inclui, por exemplo, máquinas, equipamentos, automóveis, autopeças, produtos químicos, aeronaves, equipamentos de transporte. Tem toda a questão também dos produtos agrícolas, que foi uma questão ali que acabou criando muita divergência entre os países, principalmente com relação à Itália e à França, mas que também isso ainda vai ser discutido mais profundamente internamente por esses países ao longo desses próximos meses. Lembrando que o acordo do Mercosul-União Europeia está sendo discutido, foi discutido até ser assinado agora, finalmente, por 26 anos, né? E vai ser, como eu acabei de falar ali, a maior zona de livre comércio do mundo. É com vocês. Janaína, muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos continuar com o giro da reportagem. Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, tirou o protagonismo de Lula em acordo Mercosul e a União Europeia. O Eliseu Caetano está conosco mais uma vez, ao vivo, né? A participação italiana foi fundamental. Seja mais uma vez bem-vindo, Eliseu. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento 7 horas da manhã, com 23 minutos aqui na costa leste do país. A temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 20 graus Celsius. No início da manhã desse sábado, a gente foi atrás dos bastidores dessa movimentação sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que movimentou o mundo ao longo da última semana principalmente, né? Depois de 26 longos anos de espera e de muitas negociações, finalmente o acordo está prestes a sair do papel. Por que prestes? Porque ainda existem novos passos a serem dados, né? Eles precisam, todos os países envolvidos, obedecer ali uma série de ritos antes que o acordo seja definitivamente colocado
em prática. E daí ontem nós acompanhamos, inclusive ao longo da programação da Jovem Pan, um evento que aconteceu no Rio de Janeiro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebendo autoridades do Mercosul e também da União Europeia para juntos celebrarem aí esse passo importante. Só que nos bastidores a informação que a gente tem é outra. Por que essa solenidade que aconteceu no Brasil, ela aconteceu de forma paralela à que está acontecendo hoje no Paraguai? Por que não foi apenas uma sessão solene unificada? Bom, o que a gente tem de informação é o seguinte: a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi decisiva para mudar quem aparecia politicamente como protagonista da assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Na prática, Meloni impediu que o acordo fosse fechado quando o Brasil presidia o Mercosul, isso sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, e acabou abrindo caminho para que a assinatura final ocorra agora, no Paraguai, durante a presidência do país vizinho no bloco. Agora, o que isso significa? Bom, em termos simples, funciona assim: o acordo União Europeia está negociado há anos, mas precisa de um aval político final. Quem preside o Mercosul no momento da assinatura ganha o protagonismo diplomático. Lula, portanto, queria concluir o acordo enquanto o Brasil comandava o bloco, isso no ano passado, em 2025. Mas Meloni se posicionou contra naquele momento e o acordo não avançou. Com isso, o tempo passou e a presidência do Mercosul mudou de mãos. Mas isso não significa que eles são inimigos não, viu? Apesar do embate, Lula e Meloni não são inimigos diplomáticos. O que existe é uma diferença clara de visão política e econômica. Aliás, os dois termos me foram confirmados também por essa fonte do Mercosul que a gente conversou. Segundo essa fonte, Lula defende o acordo como um instrumento de integração e fortalecimento do multilateralismo e também a valorização do Mercosul como bloco político. Já Meloni, líder da direita conservadora italiana, tem como prioridade proteger os agricultores europeus, responder à pressão interna de sindicatos rurais e manter o discurso nacionalista na política econômica. Em outras palavras, o conflito não é pessoal e nem é ideológico entre Brasil e Itália, mas sim um choque de interesses e de timing político. Em dezembro de 2025, a gente relembra esse veto indireto da Itália, né? Meloni, na época, afirmou publicamente que o acordo era prematuro e que não poderia avançar sem ajustes que garantissem proteção ao setor agrícola europeu. E aí, como decisões desse tipo exigem um consenso dentro da União Europeia, a posição italiana foi suficiente para travá-lo politicamente, impedindo, portanto, que a assinatura ocorresse durante a cúpula do Mercosul, que inclusive foi sediada no Brasil. Cerca de 3 semanas depois, Marcelo, a Meloni mudou, como a gente relembra aqui, de discurso e passou a apoiar o avanço do documento. Mas aí as mãos da direção do Mercosul já tinham girado para o Paraguai, ou seja, informação de bastidor dá conta de que Meloni teria feito isso de maneira proposital, para tirar o protagonismo do Brasil e colocar o protagonismo no Paraguai. E por isso o evento que a gente acompanhou ontem aí no Rio de Janeiro, feito por Lula, ele foi paralelo e não unificado com os demais países do bloco. Eu volto com você no estúdio. Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos. Daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan ao vivo. Valeu, Eliseu.